Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos resolver aqui as questões do caderno de atividade do sexto ano, o capítulo 2º, cujo tema é Grupos Humanos da Pré-História. Então vamos aqui à leitura do texto para que a gente possa resolver as questões. Grupos Humanos da Pré-História. Leia o texto a seguir sobre os vestígios de grupos humanos da pré-história, grupos humanos pré-históricos encontrados no Planalto de Gilfikibir, localizado no maior deserto do mundo, o Saara, situado na África. Atualmente ninguém vive no deserto rochoso de Gilfikibir. No entanto, lá existem pinturas pré-históricas e gravuras com cenas de pessoas dançando, cantando, caçando, nadando e mergulhando, evidências de uma era desaparecida. Como testemunho de sua existência, os antigos habitantes de Gilfikibir também deixaram para trás dezenas de marcas de suas mãos, com as palmas e os dedos totalmente espalmados, e na periferia norte do Planalto construíram um círculo de pedras com alinhamentos astronômicos precisos, o indício de seu estudo das estrelas. Bom, esse texto aqui se chama O Destino da África, 5.000 anos de riquezas, ganância e desafios, de Martin Mederich, Rio de Janeiro, texto editado pela editora Zahar, 2017. Vamos aqui às questões. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre os primeiros grupos humanos, assinale as afirmativas corretas. Vamos à questão A. Item A. O continente africano é o local de origem da humanidade, pois diversos estudos científicos comprovam essa ideia. Essa questão está correta. Todos nós sabemos, é consenso entre os historiadores, os paleontólogos, arqueólogos, de que a origem da espécie Homo sapiens tem origem na África há cerca de 80.000 anos. Há cerca de 80.000 anos, o Homo sapiens ele saiu da África para habitar outros continentes. Então é consenso intelectual de que o ser humano tem origem na África. Vamos aqui à letra B entender por que ela está errada. O texto aponta que os indivíduos pré-históricos não tinham quaisquer conhecimentos específicos, como os relacionados à área da astronomia ou matemática. Bom, essa questão está errada porque o próprio texto fala que na periferia eles construíram um círculo de pedras com alinhamentos astronômicos. Se ele construiu um círculo de pedras com alinhamentos astronômicos, naturalmente ele tinha conhecimento de astronomia e matemática, porque a astronomia também está ligada aos conhecimentos matemáticos. Vamos aqui à letra C. Os indivíduos que viviam em Gilfikibir registraram suas mãos como forma de ajudar os pesquisadores do futuro a explicar seu modo de vida. Naturalmente não, Aquela sociedade da época não tinha noção de que a sociedade evoluiria de tal modo e que existiria uma ciência que tinha como objetivo tentar entender o passado. Então, daqui, não. Letra D. As gravuras de dança e caça e os registros de mãos feitos pelos habitantes de Gilfikibir podem ser encontrados apenas no continente africano. Não, naturalmente não. Nós temos vários sítios arqueológicos em todos os locais do mundo, aqui no Brasil também. Nós temos aqui na região de Mato Grosso também sítios arqueológicos, temos na região do Nordeste em vários locais do mundo. Bom, vamos à letra E. Os vestígios encontrados no deserto de Gilfikibir exemplificam como os pesquisadores obtêm informações sobre a presença humana pré-histórica na África. Essa questão também está correta, Então, nós encontramos na questão 1 dois itens corretos, Então, a letra A e a letra E. Vestígios encontrados no deserto do Gilfikibir exemplificam como os pesquisadores obtêm informações da presença humana pré-histórica. Sim, exemplifica. Por que exemplifica? Porque se tem pinturas rupestres, se tem são pinturas rupestres ou objetos, cerâmicas, tudo isso demonstra que ali houve uma presença humana. Então, é um vestígio, é uma fonte histórica
que nos permite interpretar dessa forma, né, da existência de uma sociedade humana naquele local. Vamos aqui à questão 2. Ao tratar da pesquisa sobre os indivíduos pré-históricos, o historiador Jaime Pinsky faz o seguinte alerta: descobertas arqueológicas podem desatualizar qualquer afirmação definitiva que se faça nessa área. Ok, vamos aqui às questões. Considerando essa afirmação de acordo com seus estudos, leia as frases a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Primeiro item aqui. As descobertas científicas sobre a pré-história dependem da tecnologia disponível na época de realização da pesquisa. Sim, né? Claro, naturalmente. Então, se nós desenvolvermos uma tecnologia melhor hoje, nós conseguiríamos entender melhor o passado. E algumas informações que nós temos, que nós acreditamos que sejam verdadeiras, podem ser questionadas, caso nós encontremos. Um exemplo disso é o carbono 14. Né? Antes da existência do carbono 14, as datações de fósseis, de objetos encontrados, era bem ruim, era bem inferior ao do carbono 14. Então, quanto mais tecnologias você consegue obter, você consegue entender melhor o passado. Tá? Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Vamos à próxima afirmativa. Atualmente, o uso de métodos de pesquisas como carbono 14 permite a obtenção de resultados mais precisos sobre a datação dos vestígios humanos pré-históricos, com certeza. Né? Então, com o desenvolvimento dessa tecnologia, é possível saber a data em que determinado fóssil existia, né? E quando ele desapareceu. Então, a gente consegue ter uma datação precisa e catalogar melhor o tempo histórico em que determinados acontecimentos aconteceram. Vamos aqui ao próximo item. É muito improvável que novas pesquisas arqueológicas apresentem novos conhecimentos sobre o período conhecido como pré-histórico. Essa afirmativa é falsa, né? Como nós falamos anteriormente. Quanto mais estudos são feitos, quanto mais descobertas são feitas, quanto mais tecnologia a gente consegue formular e criar, mais a gente tem condições de interpretar o passado de forma mais completa, integral e realista. Então, assim, se nós encontrarmos, por exemplo, uma tecnologia que permita reconstruir objetos encontrados pela metade, né, a gente vai ter uma noção mais precisa de como era aquela sociedade no tempo em que ela existia. Então, essa afirmação é incorreta porque novas tecnologias, novos estudos podem mudar o conhecimento que a gente tem até o momento sobre o passado. Vamos aqui ao próximo item. O trabalho sobre a pré-história geralmente envolve o esforço de diferentes profissionais, além do historiador, como arqueólogos e paleontólogos. Né? Com certeza. Verdadeiro. Vamos ao próximo item. O texto afirma que a ausência de documentos escritos na pré-história impossibilita os estudos sobre esse período. Claro que não. Errado também. Falso. Essas sociedades elas não tinham escrita e ainda assim, por meio das pinturas rupestres, por meio de cerâmicas, por meio de objetos domésticos, objetos de caça, a gente consegue entender que a sociedade consegue criar hipóteses para que a gente possa entender como aquela sociedade vivia. Vamos aqui à questão 3. Né? O texto apresenta um dos mitos relacionados aos Carajá, grupo indígena que habita atualmente os estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Vamos à leitura do texto. Um dos heróis míticos dos índios Carajás é Raranezá, isso é, o Urubu-Rei. Tanto o sol como a lua eram enfeites da cabeça do Urubu-Rei. Um Carajá prendeu o Urubu-Rei e exigiu o enfeite da cabeça dele. Ele, o Urubu-Rei, lhe ofereceu a lua, que o Carajá rejeitou. Então lhe deu o sol. Dispondo do sol, os Carajás puderam fazer as pulseiras, as ligas de joelho, apanhar tartaruga, fazer corda de arco, fazer roça, fazer casa. O Urubu-Rei ficou um dia com os Carajás para lhes ensinar a fazer essas coisas. É possível propor uma identificação entre o Sol e o Urubu-Rei, uma vez que foi a luz do Sol, tanto como os ensinamentos do Urubu-Rei, que permitiram aos Carajás
a aprender a manter uma série de técnicas. Vamos aqui as questões. Após a leitura do texto, responda as questões propostas. Letra A. Que história é apresentada no texto? Vamos lá. O texto apresenta a história, né, de como os Carajá aprenderam e desenvolveram diversas ferramentas e habilidades por meio do contato com o urubu-rei, né, como apanhar tartaruga, fazer corda de arco, fazer roça e fazer casa. Letra B. Por que o texto pode ser descrito como mito? Vamos lá. O texto apresenta uma origem mítica para as habilidades desse povo, ou seja, o texto relaciona o aprendizado e o desenvolvimento das habilidades e ferramentas dominadas pelos Carajá à figura do urubu-rei, que cede o sol a esses indígenas. Não há indicação de origem cronológica exata para o início de tal aprendizado. E, mais importante, o urubu-rei aparece como uma metáfora para o próprio sol, que permite o florescimento das comunidades, né? Então, aqui, por que o texto pode ser descrito como um mito? Porque o mito é uma ficção, né? É uma forma como as sociedades elas tentam, de alguma forma, explicar a sua origem ou a origem de suas habilidades. Então, quando você não tem um conhecimento científico, quando você tenta encontrar alguma forma, tenta justificar o fato das coisas acontecerem. Então, se você é uma sociedade primitiva e chove muito, tem um trovão e você não sabe por que aquilo acontece, você tende a justificar aqueles acontecimentos como acontecimentos de deuses. E essa justificativa não tem nenhuma plausibilidade racional. Por isso que a gente chama de mito, né? Mito é tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que é ficção. Então, esses indígenas, né, eles se utilizaram desse mito para justificar sua existência, as habilidades que eles adquiriram com o tempo. Então, vamos aqui à questão C. Com base no texto, como você definiria um mito? Qual é a importância deles? Bom, acabei de informar, né? Então, aqui a resposta é pessoal. Você pode falar que o mito está ligado à ficção, à invenção, né? E essa invenção, ela se subordina a uma tentativa de justificar a sua existência, a existência do seu povo, a existência da sua família, a existência das suas habilidades, da sua importância. Então, o mito é uma invenção de um povo sobre a sua origem ou sobre as suas habilidades, sobre a sua crença, sobre a sua sociedade. Então, o mito é isso, tá? Vamos aqui à questão 4. Questão 4. Uma das questões que mais geram debate entre os pesquisadores diz respeito às rotas de povoamento para o território americano. Observe o mapa a seguir. Nós temos um mapa aqui e aqui nós temos as setas que mostram a trajetória de grupos humanos, né? Então, a migração de grupos humanos para a América, nós temos duas teorias importantes que tentam justificar, que tentam criar hipóteses da vinda de grupos humanos aqui para a América. Uma teoria é o Estreito de Bering e a outra teoria é a teoria da navegação. Vamos aqui à questão para que a gente possa entender essas teorias melhor. Marque no mapa ao menos 2 rotas possíveis para o continente americano e escreva as hipóteses de povoamento por esses percursos. Explique também se essas hipóteses ainda são aceitas pelos estudiosos ou não, justificando sua resposta. Bom, nós temos aqui no mapa, mais acima aqui, uma teoria que é do Estreito de Bering, que na última idade do gelo, né, cerca de 15 a 14 mil anos, esse período aqui, essa região, que ela ficou coberta de gelo, então permitindo a passagem a pé dos humanos, né, da Ásia para a América, né. Então essa é a primeira teoria. A outra teoria é a teoria da navegação, que diz que grupos humanos eles saíram lá da Austrália e circunnavegaram aqui a costa, né,
a costa do Oceano Pacífico aqui na América aqui, até chegarem cerca de 10 mil anos atrás aqui no Chile. Então eles saíram, entraram nesse processo de povoamento, começaram essa imigração por cerca de 13 mil anos atrás, até chegar em 10 mil anos atrás aqui na região do atual Chile. Então, temos essas duas teorias, tá? Bom, essa primeira teoria, a teoria do Estreito de Bering, ela é contestada cientificamente, né? Novos estudos demonstram que até 2.600 anos atrás era impossível atravessar essa região, né? Se a teoria diz que em cerca de 13 mil anos atrás eles passaram por essa região, então essa teoria já é contestada, porque os nossos estudos indicam que até 12.600 anos atrás era impossível atravessar essa região, né? Porque era muito gelada, era biologicamente impossível, então qualquer espécie que atravessasse morreria no gelo. Então essa teoria já ela é descartável. Isso é um motivo do seu descarte, né, no meio científico. Então a teoria mais aceita hoje, né, essa teoria é contestada, a teoria mais aceita é a teoria da navegação, em que os grupos humanos passaram pela Austrália, passaram ali de barco, costeando ali o Oceano Pacífico até chegar à atual América do Sul, né? Passando pela América do Norte, América Central e América do Sul. Então vamos aqui, além disso, né, uma coisa que é importante falar, tem estudos aqui outros estudos de arqueólogos e paleontólogos que, por exemplo, no Brasil temos uma importante estudiosa, uma arqueóloga que trabalha no Piauí, então no sítio arqueológico lá do Piauí, né, Parque Nacional da Serra da Capivara. Então lá foram descobertos fósseis por essa arqueóloga chamada Nied Guidon, que descobriu fósseis com cerca de 30 mil anos. Então, através do estudo dessa arqueóloga brasileira, a gente pôde perceber que a presença humana na América é muito mais antiga do que se acreditava, né? Porque, segundo essas teorias, tanto a teoria do Estreito de Bering e a teoria da navegação, ela é muito mais recente. Então a gente descobriu fósseis aqui no Brasil que indicam que a presença humana na América que é muito mais antiga, né? Cerca de 48 mil anos atrás a gente já tem vestígios, né, de fósseis de presença humana aqui na América. Bom, vamos aqui à próxima questão. Questão 5. Sobre o período neolítico, assinale as alternativas corretas. Vamos lá. Letra A. A sedentarização, processo em que os seres humanos começaram a se fixar em um mesmo lugar por um maior tempo, foi uma característica do período. Sim, a sedentarização foi uma característica do período neolítico, com certeza. Letra B. O domínio do fogo foi o evento que marcou esse período, possibilitando que os indivíduos se aquecessem, se protegessem de animais e cozinhassem. Não, o domínio do fogo aconteceu pelo homem do Paleolítico, né, da Idade Antiga, da Idade da Pedra Lascada. Vamos à letra C. O desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais caracterizou esse período. Correto, né? O domínio da agricultura e o domínio da domesticação dos animais foi uma realização do homem do Neolítico. Letra D. Nesse período, a produção de cerâmica se desenvolveu, com certeza. Se desenvolveu a cerâmica no período neolítico. Vamos aqui à questão 6, última questão. Assinale as alternativas que apresentam os motivos que proporcionaram a especialização das atividades relacionadas ao trabalho durante o Neolítico. Bom, letra A, aumento da população, com certeza, correto. O aumento da população, quanto mais pessoas tem, mais vai aparecer a diferenciação, né? Então vai ter uma pessoa que é mais versada para o plantio, outra que é mais versada para a carpintaria, para fazer móveis, outra que é mais versada para a guerra, outra que é mais versada para liderar. Então, com o aumento populacional, começa a haver especializações. E com isso, né, um homem vai querer dominar o outro, e aí vai ter como consequência
a criação de aldeias, cidades cada vez maiores. Então, o aumento populacional, com certeza, é um fator que determinou a especialização das atividades relacionadas ao trabalho. Vamos à letra B. Busca de novos territórios para a caça. Não tem nada a ver. A busca de novos territórios para a caça não tem nada a ver com a especialização das atividades laborais, especialização das atividades de trabalho, nada a ver. Vamos à letra C. Uso de metais para a produção de utensílios e ferramentas. O uso de metais, com certeza, né? Porque se você vive numa população que tem, por exemplo, 1000 pessoas, não vai ser essas 1000 pessoas que vão ter uma capacidade de trabalhar com metal de forma idêntica, né? Sempre vai ter uns e outros que são mais propensos a trabalhar nisso, e aí eles serão encarregados dessa missão, desse trabalho de forjar os metais. Então, uso de metais para a produção de utensílios e ferramentas, com certeza. Letra D. Produção de excedentes na agricultura. Vamos lá. Assinale as alternativas em que apresentam os motivos que proporcionaram a especialização das atividades relacionadas ao trabalho durante o Neolítico. Produção de excedentes da agricultura. Também, né? Porque com a produção do excedente você começou também a ter que comercializar aquele produto. E nesse primeiro momento foi através da troca, né? Então o excedente de produção que eu tenho, eu vou trocar com outro excedente de um outro grupo que tenha um outro excedente. Então se eu tenho excedente de arroz e um outro grupo tem um excedente, por exemplo, de feijão, a gente troca. Então, nesse primeiro momento civilizacional, as transações comerciais eram através de troca, né? Através de troca. Então, assim nós terminamos aqui as questões referente ao capítulo 2º do caderno de atividades do 6º ano. Então, até breve.